Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós queremos lembrar os amados irmãos que estamos estudando o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, da editora Cultura Cristã. Nós já estudamos, na verdade, esse primeiro caderno quando os cultos da igreja estavam presenciais, antes da pandemia, portanto. Depois começamos a estudar o segundo caderno, aí continuamos o estudo de forma gravada e transmitida aqui pelo YouTube, e depois nós também passamos para o terceiro caderno, concluímos e achamos por bem voltar ao primeiro caderno, tendo em vista que não tínhamos os estudos do primeiro caderno gravados. Agora nós estamos também gravando os estudos do primeiro caderno para que os irmãos possam ter um pouco do conteúdo dos estudos que estamos ministrando aqui na igreja. Hoje nós falaremos sobre a interpretação pessoal. Na semana passada nós falamos sobre a interpretação da Bíblia e hoje falaremos da interpretação da Bíblia, mas a interpretação pessoal. Então pedimos aos irmãos que possam nos acompanhar no estudo de hoje. Nós falaremos baseado no texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8, que diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. De novo, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Oremos. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Ilumina os olhos do nosso coração e entendimento e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, nosso Salvador, e torna-nos mais alvos do que a neve. É o que rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, dois grandes legados nós recebemos a partir da Reforma Protestante do século XVI. Foram o princípio da interpretação pessoal da Bíblia e a tradução das Escrituras para a língua do povo. Esses dois fatos são herança da fé reformada, são herança da Reforma Protestante. A interpretação pessoal das Escrituras, o livre exame das Escrituras que devemos e podemos fazer das Escrituras, e a Bíblia traduzida na língua vernácula, na língua falada da população. O próprio Lutero, ele colocou em foco essas questões. Quando ele se apresentou diante da Dieta de Worms, um concílio no qual ele foi acusado de heresia por causa dos seus ensinamentos, Lutero declarou: a menos que eu seja convencido pela Escritura, minha consciência continuará cativa da palavra de Deus. Não aceito a autoridade de papas e concílios, porque se tem contraditado. Não posso nem quero retratar-me, porque ir contra a consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Essa foi a posição de Lutero. Essa foi a compreensão que Lutero tinha das Escrituras. Que se ele não conseguisse, por meio das Escrituras, ser convencido de que ele estava errado, então a sua mente era cativa à palavra de Deus e ele, portanto, continuaria naquela posição, porque ele compreendia que aquela posição era a posição da Bíblia. E ele assim afirma e assim permanece para a glória de Deus e para o avanço da Reforma Protestante no século XVI. A declaração de Lutero e sua subsequente tradução da Bíblia para a sua língua vernácula, o alemão, tiveram dois efeitos.
O primeiro efeito é que tirou da Igreja Católica Romana o direito exclusivo de interpretação das Escrituras. Só a Igreja ela tinha o direito exclusivo de interpretar as Escrituras e muitas vezes interpretava de forma errada, equivocada mesmo. O povo não mais ficaria à mercê das doutrinas da Igreja, tendo de aceitar as tradições ou o ensino eclesiástico como tendo autoridade igual à da palavra de Deus. Esse foi o primeiro efeito. A liberdade que o povo, que os fiéis teriam deles mesmos interpretarem, examinarem as Sagradas Escrituras. E a partir daí, eles compreenderem se o que a igreja estava ensinando era conforme a palavra de Deus ou era contrário à palavra de Deus. E a evidente a autoridade das Escrituras e que a autoridade da Bíblia é superior à autoridade das lideranças, dos líderes da igreja. O segundo efeito da Reforma Protestante, dessa decisão de Lutero, é que colocou a interpretação na mão do povo, a interpretação das Escrituras nas mãos do povo. Essa mudança foi mais problemática, sim. Levou ao menos excesso, levou aos mesmos excessos sobre os quais a Igreja Romana estava envolvida. Interpretações subjetivas do texto que levam ao afastamento da fé cristã histórica. O subjetivismo, ou seja, a interpretação pessoal subjetiva, ou seja, é o que eu compreendo, é o que eu acho, esses achismos e o subjetivismo em si tem sido o grande perigo da interpretação pessoal. O princípio da interpretação pessoal não significa que o povo de Deus tenha o direito de interpretar a Bíblia da maneira que bem entender. Eu não tenho o direito de interpretar as Escrituras como eu quiser interpretar, do jeito que eu quiser entender. Não tenho esse direito. Eu preciso estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, seguindo os princípios hermenêuticos, os princípios de interpretação das Escrituras, e especialmente o que nós chamamos de método histórico-gramatical, o contexto histórico de cada livro, de cada contexto, de cada texto das Sagradas Escrituras, e o que a gramática do texto diz, o que a língua hebraica diz, o que a língua grega diz, o que o aramaico diz. E desta maneira, verificar o contexto histórico do texto e a gramática do texto e desta maneira fazer a melhor interpretação adequada possível. Juntamente com o direito de interpretar as Escrituras Sagradas, vem também a responsabilidade de interpretá-la corretamente. Então, todos os fiéis, têm o direito de examinar as Escrituras, têm o direito de interpretar as Escrituras, mas têm também o dever de interpretar corretamente a palavra de Deus. Os crentes têm liberdade de descobrir as verdades das Escrituras, mas não são livres para fabricar suas próprias verdades. Nós não podemos pegar um texto, isolá-lo das Escrituras, tirá-lo do seu contexto e interpretar como a gente quiser. Olha, o texto diz isso, isso e aquilo outro, mas fora do contexto, fora dos versículos anteriores, dos versículos posteriores, e interpretado isoladamente, ele pode dizer muitas coisas, mas quando ele é interpretado dentro do seu contexto e de forma histórico-gramatical, nós percebemos que ele de fato tem só um sentido e nem sempre é aquele que as pessoas pensam e que as pessoas dizem de forma errada, equivocada. São, portanto, os cristãos chamados para entender os sólidos princípios de interpretação e evitar os perigos do subjetivismo. Nós precisamos examinar as Escrituras, mas precisamos examinar as Escrituras usando os princípios hermenêuticos interpretativos adequados, corretos, para que cheguemos à conclusão ou à interpretação, ao sentido do texto de forma adequada e desta maneira Deus seja glorificado e nós sejamos edificados, fortalecidos,
robustecidos pela compreensão das Sagradas Escrituras. Portanto, buscar um entendimento objetivo das Escrituras de maneira nenhuma reduz a Bíblia a algo frio. Nós devemos buscar o entendimento objetivo das Escrituras. Quem foi que escreveu esse texto? Foi Moisés. Quando foi que ele escreveu esse texto? Uns 1.500 anos antes de Cristo. Por que foi que ele escreveu esse texto? Para quem ele escreveu esse texto? Com que propósito ele escreveu esse texto? E o que a gramática desse texto diz? Qual é a relação entre cada palavra? Como as palavras estão conectadas dentro desse texto e do seu contexto maior. E, portanto, interpretar de forma objetiva o texto sagrado nos fará compreender adequadamente a palavra de Deus, também nos fará andar de modo correto, de maneira adequada, e isso não é fazer uma interpretação fria das Escrituras, isto é fazer a interpretação histórico-gramatical adequada da palavra de Deus. O que estamos fazendo é buscar entender o que a Bíblia diz em seu contexto antes de prosseguirmos para a tarefa igualmente necessária de aplicarmos a nossa vida. Nós precisamos primeiro entender o que está escrito e depois procurar aplicar o que está escrito à nossa vida cotidiana. O texto que lemos, ele diz claramente isto: leram no livro da lei, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Esse texto de Neemias fala, e nós devemos lembrar que o livro de Neemias está no contexto histórico depois do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel, Judá, voltou para Jerusalém, pôde reconstruir Jerusalém, saiu da Babilônia, e esses que voltaram da Babilônia e reconstruíram Jerusalém, eles precisavam aprender também a palavra de Deus, aprender também a lei do Senhor. E os que estavam ali em Jerusalém, especialmente os que ficaram, os remanescentes que ficaram em Jerusalém, que não foram levados cativos e que tinham se corrompido com os povos da terra e que tinham abandonado o culto a Deus, eles precisavam aprender a lei do Senhor, e muitos deles não entendiam a língua hebraica, não compreendiam mais o hebraico, e era necessário que se lesse a palavra de Deus aos seus ouvidos e ao mesmo tempo se desse explicações, se explicasse o que estava sendo dito. Então eles ouviram a leitura da lei de Deus, mas eles receberam dos irmãos levitas, dos sacerdotes, eles receberam as explicações, o que significava aquele texto, aquela palavra, aquelas palavras de Deus que eles ali estavam ouvindo. Então eles leram a lei de Deus, leram as Escrituras e depois explicaram as Escrituras. O que estava sendo dito era explicado, era esmiuçado, era dito de modo que eles entendessem o que se lia. E desta maneira a fé deles foi fortalecida, robustecida, sustentada, amparada, firmada, e eles cresceram na fé. Precisamos compreender que uma declaração em particular, por exemplo, pode ter numerosas aplicações pessoais possíveis, mas só pode ter um único significado correto. Então, um texto sagrado, uma declaração, um parágrafo das Escrituras, em particular, pode ter numerosas aplicações. Nós podemos aplicar capítulo 1 de Josué a várias circunstâncias de nossa vida. Mas o que o texto, o sentido do texto, capítulo 1 de Josué, de fato significa? É só um sentido, é só um significado. Mas eu posso aplicá-lo em várias circunstâncias da minha vida, diante de uma tarefa, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, diante de uma circunstância adversa. Eu preciso ser corajoso como Josué. Então a gente precisa compreender o que as palavras de Deus no capítulo 1 de Josué
significam aquele texto no contexto histórico e na gramática do texto. Mas como eu posso aplicar para mim, que estou estudando e tenho que enfrentar 5 anos de faculdade, 5 anos de desafios intelectuais, acadêmicos, de ler livros, de fazer trabalhos, de participar das aulas e de procurar me esforçar em compreender os conteúdos das disciplinas do curso que estou fazendo. Como aplicar aquele mesmo texto de Josué, capítulo 1, ao contexto de estar enfrentando um novo trabalho, um novo desafio e de repente uma nova empresa, um novo trabalho, uma outra área de atuação, como enfrentar aquelas situações. E aí eu posso aplicar aquelas verdades ali de Josué, capítulo 1, para aquela dinâmica pessoal, mas o sentido de Josué é só um. Meus irmãos, o direito de interpretar a Bíblia leva junto consigo a obrigação de interpretá-la com exatidão. O direito que nós temos de examinar a palavra de Deus traz consigo o dever de interpretar as Escrituras com correção, com exatidão. A Bíblia não é um nariz de cera que pode ser moldado e assumir a forma desejada pelo intérprete. Então, o intérprete ele não tem a autoridade para moldar a Bíblia à sua cosmovisão, à sua ideia, à sua ideologia. O intérprete ele tem que examinar as Escrituras e procurar encontrar o que a própria Bíblia diz, sem ser forçada, sem ser distorcida, mas o que ela diz sobre aquele assunto, o que ela diz naquele contexto, o que ela diz naquela afirmativa, naquela construção gramatical. O que é que ela diz, efetivamente? E não a imposição da minha ideia sobre as Escrituras. E aí, quando nós fazemos essa interpretação adequada, Deus é glorificado, nós descobrimos a verdade das Escrituras no sentido de aprendemos, entendemos as Escrituras e devemos então aplicar a nossa vida cotidiana, colocá-la em prática em nossa vida cotidiana para que Deus seja glorificado. Não podemos nem devemos fazer diferente, mas devemos fazer a interpretação das Escrituras de forma adequada. Lembre-se que o princípio principal da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é o primeiro princípio e o maior princípio de interpretação das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto complicado é interpretado por um texto mais fácil, iluminado por um texto mais fácil. As Escrituras, geralmente, o Novo Testamento geralmente explica muito texto do Antigo Testamento, faz aplicações de muitos textos do Antigo Testamento e ajuda-nos nessa dinâmica a compreender melhor o próprio Antigo Testamento. De modo que você e eu devemos abraçar esse princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o primeiro e mais importante princípio de interpretação das Escrituras. O que a Bíblia diz sobre o assunto em um livro, em um testamento, no Novo Testamento e nos outros livros de todas as Escrituras. Dessa maneira, a gente vai entender e compreender, interpretar adequadamente a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a que nós tenhamos consciência que somos desafiados à interpretação e o livre exame das Escrituras. Somos desafiados a examinar as Escrituras e interpretá-la corretamente. E temos sobre nós essa responsabilidade. Temos o direito de interpretar, mas temos o dever de interpretar de forma correta. Então, estude os princípios hermenêuticos bíblicos para uma melhor ação na compreensão das Escrituras. Aprenda a interpretar as Escrituras para você compreender melhor as Escrituras. Existem
alguns livros interessantes, importantes de hermenêutica bíblica, e você deve procurá-los para, dessa maneira, aprender a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Tem alguns livros do pastor Paulo Anglada, Hermenêutica Reformada, da Nox Publicações, e é um excelente livro, um excelente material que vai nos ensinar sobre a interpretação das Escrituras. Tem um outro livro sobre hermenêutica bíblica, da editora Vida, também nos ajuda na interpretação das Escrituras. E assim, existem também o livro de interpretação bíblica do reverendo Augusto Nicodemos, a história das interpretações bíblicas, ou história da interpretação bíblica do reverendo Augusto Nicodemos, e também nos dá a ajuda na compreensão da interpretação das Sagradas Escrituras. Não só a história da interpretação, mas também os princípios de interpretação das Escrituras que são ali discutidos e nos ajudam na compreensão das Escrituras. Existem vários livros de interpretação das Escrituras e você precisa procurar alguns. E se você quiser, pode entrar em contato conosco aí pelo YouTube mesmo, enviar a mensagem. Me indica aí um livro de interpretação das Escrituras, ou os irmãos aí da igreja pelo WhatsApp. Pastor, me indica um livro de hermenêutica, de interpretar as Escrituras, para que eu possa adquiri-lo e assim procurar estudar, a compreender melhor a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, não apenas na compreensão do que aqui ouvimos nesta noite, mas que o Senhor nos ajude a não apenas sabermos destas coisas, mas aplicarmos estas verdades à nossa vida cotidiana. Por isso, aproveite a liberdade e o direito que você tem de ler as Escrituras, de examiná-la e de interpretá-la. Agora, interprete bem, estude, leia, mas faça a interpretação adequada das Escrituras para que você possa viver de modo adequado a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça e misericórdia. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, vem nos abençoar, vem nos conceder graça e favor, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos na compreensão, na interpretação adequada das Escrituras, para que nós venhamos crescer, amadurecer e nos robustecer e nos firmar em Jesus, nosso Senhor. Também te pedimos que o Senhor ajude-nos na aplicação das Escrituras, para que possamos vivê-la em nossa vida cotidiana. É o que rogamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma semana na presença do Senhor Jesus. Quero ainda pedir que você possa se inscrever aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Vitória, Pernambuco, mas que você possa também se inscrever em nosso canal PRPC Joás Luciano Almeida, e você também clique no sininho para receber as notificações quando postamos novos vídeos, novos estudos, ou transmitimos os cultos da igreja ao vivo. Também que você possa dar o seu joinha, o seu like ou o seu dislike, para que a gente possa ter as interações com a inteligência artificial aí do YouTube. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, nosso Senhor.